hoje, direto da universidade, exibe o documentário Traços na Mama entre Diagnósticos e Pesquisas. O vídeo mostra como as pesquisas avançaram e hoje colaboram para o diagnóstico e tratamento do câncer de mama. A produção foi feita em 2018 pelos alunos da PUC Campinas. Sou mastologista há 40 anos, quer dizer, então eu comecei numa fase em que as opções de tratamento eram pequenas, nós fazíamos cirurgias altamente radicais e mutilantes e a sobrevivência era menor. A pesquisa, não só para o câncer de mama, especificamente, falando em câncer de mama, nós vemos que tudo que se tem de tratamento hoje para câncer de mama vem das pesquisas. Tudo que se tem de diagnóstico moderno, diagnóstico rápido, esse conceito de que fazer a mamografia reduz a mortalidade do câncer de mama foi tudo trazido de pesquisa. Buscar o conhecimento, a curiosidade é algo que é inerente do ser humano. Na área da medicina, na área da saúde não é diferente. A gente tenta sempre observar a natureza, a gente tenta observar o que está sendo, agora já trazendo para a parte da pesquisa propriamente dita, a gente sempre tenta observar o que está acontecendo na pesquisa em outros tipos de câncer para poder aplicar as pesquisas em câncer de mama. O que está sendo pesquisado em outras doenças, avaliações genéticas, novos medicamentos. Então a gente fica tentando olhar para o cenário sempre mais amplo para ver aquilo que pode ser aplicado especificamente à área de pesquisa em câncer de mama. De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, o câncer de mama é o segundo que mais causa vítimas. Os índices em relação à doença são altos. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, em 2018 são estimados 59.700 novos casos. Se a gente for pensar só no Brasil, são esperados quase 60 mil novos casos de câncer de mama para esse ano de 2018. Ou seja, a cada 9 minutos, se a gente fizer uma média, a cada 9 minutos, uma mulher está recebendo o diagnóstico de câncer. Outro dado que evidencia o câncer de mama é a taxa de mortalidade. Em 2013, houve 14.388 mortes, das quais 181 homens e 14.207 mulheres. Câncer é uma palavra que já denota malignidade. Então não existe câncer benigno ou maligno. A palavra câncer, ela se refere exclusivamente aos tumores malignos. E a diferença básica é que os tumores malignos podem apresentar metástases, ou seja, as células malignas podem se disseminar para outros órgãos diferentes daquele onde teve origem, levando o paciente à morte. Os tumores benignos, sejam eles de que área for, não têm a capacidade de se disseminar para outros órgãos. Existe uma história natural do câncer de mama e ela está relacionada à ação hormonal. Existem alguns fatores de risco para câncer de mama. Quais são eles? Uma menarca, ou seja, a primeira menstruação muito cedo. Uma menopausa, ou seja, a última menstruação muito tarde. Não ter filhos, não amamentar, uso de terapia hormonal, antecedente familiar de câncer de mama, todos esses são fatores que aumentam o risco da pessoa ter câncer de mama. A maior parte dos cânceres de mama, eles são chamados casos índice. Se nós formos pesquisar entre as pacientes acometidas de câncer de mama, uma minoria tem o antecedente familiar para câncer de mama. O risco não deve ser interpretado da seguinte maneira: eu tenho muitas pessoas com câncer de mama na família, eu vou ter câncer. Não. O tratamento do câncer de mama, assim como tudo na medicina, vem evoluindo. Então, final do século XIX, início do século XX, a gente está falando de uma época que não existia antibiótico, estamos falando de uma época em que transfusão sanguínea também era muito arriscado, uma época que não existia nem UTI. A anestesia estava começando a dar os primeiros passos.
Então o tratamento do câncer de mama, ele se aproveitou muito da evolução do tratamento da medicina. A pesquisa sempre começa com uma dúvida. Você tem alguma dúvida sobre alguma coisa, e aí, para responder essa dúvida, você tem que fazer uma investigação. Você pesquisa e depois esses dados têm que ser publicados. Eles têm que ser apresentados em revistas para que o mundo veja a sua pesquisa, para que todo mundo veja, para que as pessoas reproduzam essa pesquisa. A penúltima pesquisa que eu fiz, que foi uma pesquisa mais prática, foi em cirurgia em câncer de mama. Então, é uma dúvida que a gente tem hoje em cirurgia de câncer de mama é se é possível, em algumas mulheres com câncer de mama, preservar o mamilo dela na cirurgia. Porque preservando o mamilo, o resultado estético fica melhor e acaba tendo resultados melhores para a paciente. A gente pegou pacientes com câncer de mama, fazíamos uma mastectomia, atrás do mamilo a gente tirava um pedacinho daquela região atrás do mamilo e analisávamos aquele pedacinho. E depois analisávamos o mamilo para ver se aquele pedacinho de mama atrás do mamilo, se ele não tiver doença, se ele pode representar o mamilo. Então é algo que eu uso na minha prática, eu pesquisei, eu uso na minha prática nas pacientes que têm câncer de mama, que vão precisar de mastectomia, que eu tenho intenção de preservar o mamilo e a mama, a parte externa da mama, a pele, o mamilo, eu faço essa avaliação da região retroareolar e posso preservar o mamilo, aí associado a uma reconstrução de mama, com prótese, para que o resultado seja menos agressivo para o paciente. Nós temos inúmeros desafios na pesquisa no Brasil. Em especial na área do câncer de mama, nós temos, na pesquisa em geral no Brasil, na verdade, nós temos o principal desafio que é o fomento à pesquisa, ou seja, quem que vai estar financiando a pesquisa. A gente depende muito daquilo que a população toda, com os seus impostos, paga para o governo, para que o governo faça o direcionamento aos institutos, às instituições de pesquisa, para que esse dinheiro possa chegar a essas instituições de pesquisa e possa ser revertida em pesquisas que tenham aplicabilidade para a nossa população. É difícil existir pesquisa sem ter um financiamento. No mundo hoje, o que existe mais de financiamento em pesquisa são laboratórios, em pesquisa especificamente em câncer de mama, são os laboratórios. Os laboratórios, eles acabam criando novas medicações e aí investem pesado financeiramente nas pesquisas naquela medicação para ver o benefício que ela tem. E o que a gente acaba vendo é que é muito difícil fazer pesquisa sem financiamento. Excetuando esse financiamento privado, que são os laboratórios, a gente tem os financiamentos públicos, né? No caso do estado de São Paulo, a gente tem FAPESP, no Brasil a gente tem CNPq, que financiam pesquisas, só que existe uma dificuldade de liberação desses recursos para pesquisa também, não é fácil. Tem muita gente precisando. Para você ter uma ideia, há uns anos atrás, os financiamentos da FAPESP, que é o órgão de fomento aqui do estado de São Paulo, financiava valores, independente do valor, se a pesquisa tivesse qualidade, ele financiava. Hoje eles limitaram a R$200 mil. R$200 mil a pesquisa. E se você precisa de um equipamento que custa mais que isso, não fornece. Apesar da diversidade da população, o Brasil ocupa o 14º lugar no ranking de investimento em pesquisa clínica, liderado pelos Estados Unidos, Europa e China. Sua participação corresponde a 2% da produção científica. O que esbarra na diferença é quantidade e qualidade de pesquisa. Principalmente por quê? Por conta de financiamento. O Brasil é um país pobre, é um país que tem muito pouco dinheiro direcionado à pesquisa. E, infelizmente, sem a parte financeira, não só a pesquisa, nada vai para frente. Além do financiamento, o tempo de análise das pesquisas clínicas no Brasil são superiores à média mundial, o que desencoraja pesquisadores a atuarem no país. O número de pesquisas que são expostas vindas do Brasil é insignificante. Dá para contar no dedo de duas mãos. 10, no meio de mais de 1.000 trabalhos dos outros países. Os lugares que mais pesquisam, Estados Unidos,
e Europa. Agora a China está entrando com muita força nessa pesquisa, principalmente porque é um país bem emergente, é um país que está trazendo recursos para ele e uma população enorme. Então ele tem todo o ambiente para desenvolver pesquisa, né? Dinheiro e pessoas. A relação paciente-pesquisador é diferente da relação médico-paciente. Uma vez que a mulher, que a paciente, ela é convidada a participar de uma pesquisa, ela deixa de ser paciente, ela se torna um sujeito de pesquisa. Em algum momento elas perguntam, mas eu vou estar sendo cobaia para algum tratamento? Não, a ideia não é ser cobaia. O que às vezes eles sentem, e algumas pessoas falam pra gente na hora da abordagem, é que vocês estão achando que eu sou uma cobaia? Existe isso, né? Isso é uma coisa lógica, mas esse termo, a explicação da pesquisa, faz com que a pessoa entenda que ela está sendo um instrumento para que outras pessoas sejam beneficiadas ao longo de toda a vida. E assim, a gente não é feito pesquisa que vai prejudicar uma pessoa. Hoje, por exemplo, para vocês terem uma ideia em relação ao câncer de mama, no passado, todas as mulheres com câncer de mama, retirava-se a mama, fazia-se a mastectomia. Hoje, a grande minoria faz isso. Por quê? Porque foi pesquisado que a não realização da mastectomia, comparado com o que nós chamamos de cirurgia conservadora, é igual. Então as pesquisas vão crescendo. Se aquelas mulheres no passado não quisessem ser submetidas à cirurgia menos agressiva, para comparar com as outras, nós não teríamos hoje esse conceito, essa convicção de que não precisa fazer mastectomia em todo mundo. Quimioterapia é a mesma coisa, radioterapia é a mesma coisa. Então, a pesquisa faz com que evolua o tratamento, tanto para menos, no caso aí para menos, quanto para mais. Por exemplo, surgiu uma droga nova, uma medicação nova que vai atuar em alguma célula do câncer de mama. Aquela medicação precisa ser comparada com o tratamento padrão. Se as mulheres ou as pessoas doentes não forem abertas a serem submetidas ao uso daquela nova medicação, nós nunca vamos saber se aquela medicação é boa, se ela tem realmente benefício ou se ela traz algum efeito colateral. Existe uma comissão de ética em pesquisa que está olhando, que está vigiando, que está supervisionando as pesquisas que são realizadas. Então, em momento algum, o que se espera é que uma pesquisa coloque em risco uma paciente. A pesquisa no câncer de mama sobressai o projeto, ocasionando influência na vida de diversas mulheres vítimas da doença. Os medicamentos desenvolvidos, tratamentos e terapias resultantes das pesquisas médicas atuam cotidianamente proporcionando uma melhor qualidade de vida. Ela olhou, viu e falou para mim: olha, sim, nós estamos aqui com um caso de câncer de mama. Nós estamos aqui com um casinho aqui de câncer de mama grave. E brinquei ainda com o meu patrão, né, falando para ele: nossa, eu não estou aguentando de dor no meu seio. Aí ele deu uma olhada e falou: nossa, tá bem inchado, né? Eu posso te examinar? Eu falei: lógico, ele é médico. Aí ele foi fazer, né, a parte da axilas. Aí ele falou para mim: não, você precisa procurar um ginecologista urgente. O meu câncer, ele é totalmente hormonal. Ele veio em virtude do uso do anticoncepcional por muitos anos. Eles falam que o meu câncer é por causa do hormônio, né? Porque tem vários tipos de câncer, né? O câncer de mama, ele se alimenta do hormônio sexual feminino. Então, tudo aquilo que a gente oferece de hormônio feminino precisa ser evitado quando a mulher sabe que tem ou uma predisposição muito forte para desenvolver o câncer ou quando ela já tem o diagnóstico de câncer. Então, pílula anticoncepcional, os medicamentos que são usados na menopausa, essas medicações que contêm hormônios femininos, elas devem ser evitadas por quem tem muito risco ou por quem tem risco de desenvolver o câncer de mama.
Um dos maiores exemplos de pesquisa no câncer de mama é a classificação através dos BIRADs, uma sistematização internacional categorizada de 0 a 6 para avaliação mamária, interpretação do exame e confecção dos laudos de imagem, especificamente da mama. Estava na fase 3, na época que eu fui para Campos Sales, né? Aí estava na birra 3. Quando eu fiz a biópsia, aí ela já estava na última fase, né? Que é a birra 6. Que é aquela que, se não correr, ela lastra. O que é o BIRADS? BIRADS é um sistema criado pelo Colégio Americano de Radiologia há anos atrás, que ele está ligado aos exames de imagem de mama, que nos dá o risco daquela imagem que apareceu ou no ultrassom, ou na mamografia, ou na ressonância de mama, ser câncer de mama. Então, o BIRADS, ele é um risco antes da pessoa saber que tem câncer. Como que foram feitas as pesquisas na época que determinou esse sistema. Ó, eu tenho uma imagem com essa característica. Faço uma biópsia para saber o que é aquela imagem. Deu câncer? Inclui a paciente. Não deu? Inclui a paciente. E após inúmeras, assim, milhares de pacientes sendo vistas com aquela mesma imagem, a gente consegue concluir que aquele tipo de imagem tem um risco de ser câncer de 1%. Então, a BIRADS 3, 0%, 2%, 10%, BIRADS 4%, e assim por diante. Então, foi pesquisado para chegar nesse consenso do risco. No tratamento do câncer de mama, a hormonioterapia sistêmica é utilizada por meio de medicamentos que bloqueiam os receptores de estrogênio ou reduzem o nível da substância nas mulheres. Esse medicamento que eu vou tomar por 5 anos, que eu já estou tomando, chama-se tamoxifeno e é um bloqueador hormonal. É um bloqueador hormonal, significa que eu não tenho mais hormônios no corpo, significa que eu estou na menopausa induzida, com 43 anos. Então, a hormonioterapia, na verdade, é um anti-hormônio que a gente dá para a paciente. Quanto tempo? Geralmente os pacientes usam de 5, às vezes até 10 anos a hormonioterapia. Existem vários tipos de drogas, vários tipos de comprimidos que podem ser utilizados na hormonioterapia. É um comprimido, geralmente, um comprimido ao dia durante 5 anos. E cada médico ou oncologista vai acabar determinando para aquela paciente e para aquele tipo de tumor qual é a melhor hormonioterapia que ela vai fazer. Então é um efeito anti-hormonal que a gente oferece durante 5 anos e que tem efeito na vida da mulher por mais 10, por mais 15 anos. Eu reuni a família toda, minha mãe, meus filhos, minha irmã, todo mundo veio em casa. E eu estava de touquinha. E o mais bonito disso tudo, que todo mundo falando, né? E eu cheguei para um dos meus netos, né? Que é o mais dengoso comigo. E eu falei para ele assim, ele falou assim, a vovó tá doente, né? Aí eu falei, não, a vovó não tá doente. E o que você acha, né, da vovó assim? Peguei e tirei o gorrinho. Aí depois eu começo a dar risada, porque ele falou assim, nossa vovó, você tá mais bonita do que as mulatas do Exalta Samba, né? Eu tive muito apoio. Eu descobri que eu sou muito querida. Eu tive uma força, porque eu encarei de um jeito, assim, que eu olho para trás e parece que não foi comigo. Principalmente depois que eu botei esse mega hair. Que eu imagino no futuro para o câncer de mama. Muitas mulheres vão ser feito o diagnóstico para câncer de mama, vai ser feita uma avaliação genética daquele câncer e nós vamos poder saber, esse câncer eu vou tratar dessa forma, que é melhor dessa forma. Esse de outra forma, um vai ter cirurgia, outro vai ter medicação, outro vai ter radioterapia e muitos podem não ter nada. Algum tipo de câncer que fala, isso aqui não vai matar a mulher, é um câncer de mama, mas com crescimento muito lento, que geneticamente a gente sabe que não vai causar mortalidade para a pessoa. Então, para que eu vou fazer uma cirurgia? Para que eu vou submetê-la a uma quimioterapia se eu sei que esse câncer não vai gerar uma mortalidade, né? Ou uma morbidade, né? Uma agressão à pessoa? O futuro da pesquisa está muito interligado com
o avanço da tecnologia, tanto da tecnologia computacional quanto da tecnologia biológica. A gente tem observado que nós temos trabalhado cada vez mais com um contingente, com uma quantidade de dados muito grande. Isso há 30 anos atrás seria impensável de se fazer o processamento de tantos dados ao mesmo tempo. O grande caminho que a gente terá para a pesquisa é sair da pesquisa de grandes grupos, mas cada vez mais focar naquele indivíduo. Qual é o melhor medicamento disponível dentre tantos que foram desenvolvidos para aquela pessoa ou aquele grupo de indivíduos específico.